Nossa, que rápido! Chegou a nossa convidada! Aê! Olha o mistério aí! Ficou escuro. O que a gente Gente, agora faz? ela vai, olha, gente, agora ela vai ficar testando os filtros, vai ficar que nem os outros, testando o filtro, vai ficar testando aí uma luz. Para com isso, aqui não tem frescura, não tem padrão Globo, hein? Olha, Vai assim Juliano Brito, mesmo. fotógrafo, entrou aqui, ó, ele participou com a gente ontem, o Juliano Brito, e hoje é você, Isa Oliver, a prima do Ed Oliver. Quem dera, né? Você não tem nenhum grau de parentesco com ele mesmo? Não, E de onde que eu tirei isso? Que toda vez eu fico falando isso, eu não sei porquê. acho que é por conta do sobrenome, né? O É, não, é porque Oliver. eu sou tonto mesmo, não tem outra explicação. Isa, obrigado, viu, por você ter aceitado desde já. Seja muito bem-vindo aqui no programa do Barro, na live comemorativa de número 55, se eu não me engano, é 54. Você está participando aqui com a gente. Ah, eu que agradeço, né? Realizando o sonho aqui, participar do programa do Barró. Ah, para, mentira, que o seu é participar do Gugu, mas não deu tempo. O Gugu morreu, infelizmente. Agora você está participando aqui do meu. Oi, Isa, faz tempo que você trabalha com esse lance de jornalismo, com essa coisa de portal, essas coisas. Você sempre gostou disso ou não? Fala, não, eu caí, comecei com isso do nada. Eu trabalhava fazendo outra coisa. Cara, na verdade, não. Se eu te falar, eu tava estudando pra. O meu sonho mesmo era ser astronauta. Que isso? Pois é. E aí, É a segunda pessoa que participa aqui e fala isso. Eu não lembro quem foi. Depois vocês caçam uma live aí, quem foi. Mas alguém aqui falou que também queria ser astronauta. então, cara, esse era meu sonho, de verdade, assim. Então, assim, eu estudei, e não foi pouco, assim, porque eu queria mesmo, era meu sonho de consumo. E aí, um certo dia, é, quando eu me converti, na verdade, né, eu falei, gente, eu vou ter que mudar esse meu pensamento, porque como que eu quero ir para a igreja servir a Deus e ao mesmo tempo eu quero ir para a lua? Não tem cabimento uma coisa dessa. Então você a Terra não é plana, é isso? Exatamente, aí eu tive que mudar, né, meus planos. Aí eu falei, meu Deus, e agora? O que, que eu vou fazer? E Olha, o aí eu Marquinhos entrou aqui, não para tudo. Marquinhos, BR4 entrou aqui, não acredito. Não acredito que ele entrou aqui. Quem? Você tá famosa, hein, prima do Ed Oliver? Você tá famosa, ele entrou. O Marquinhos, tá, então você queria ser astronauta, voltando, que sabe que o meu programa é assim, eu vou pra frente, pra trás, pra um lado, pro outro. E você queria ser astronauta e falou, não, espera aí, como que eu quero ir pra Lua e eu quero servir a Deus ao mesmo tempo? Você falou, as duas coisas não dá, né? Você tava cocheando em dois pensamentos, aí. Exatamente. E aí eu comecei para a igreja e eu comecei a ter contato com o pessoal do grupo de louvor e tudo mais. E um certo dia, uma cantora, eu vou citar o nome dela aqui, porque né, ela faz parte da história, Márcia Silva. A gente começou a conversar e logo em seguida eu conheci o Léo. E aí ele tem um projeto até hoje, né, chamado Música Já. E aí ele falou, Isa, vamos fazer um negócio legal, fazer um negócio com a galera do gospel. E eu falei, gente, mas eu não sei nem para onde vai isso. Mas vamos lá. E a gente começou a fazer, né, algumas coisas. A gente tinha um site também, mas eu entrava mais em contato com a galera, pegava as informações e ele ficava responsável por escrever, enfim. E aí, em 2017, eu conheci o portal e aí eu recebi o convite, né, para integrar a equipe. E eu não pensei duas vezes, falei, vamos lá. Poxa, que legal. Aí foi onde que você começou com essa coisa mais de mídia, vamos dizer. Sim, aí eu fiquei o ano de 2017 mais nos bastidores, né? Porque eu não queria aparecer, também estava aprendendo, queria saber como funcionava, né, direitinho. E aí em 2018 foi onde eu falei, agora eu quero escrever, eu quero fazer entrevista, o que tiver para fazer eu quero fazer. E aí foi onde deu tudo certo, estamos aí até hoje. Caramba, que coisa! Eu acho isso muito interessante quando às vezes a gente acaba encontrando sem querer a nossa, como fala? É, a nossa profissão, vamos dizer assim, é quando a gente acha aquilo que a gente gosta de fazer, né? Sim, e te falar, acho que foi a melhor coisa que eu fiz. Aceitar o convite, porque eu acho que se não fosse isso hoje, se eu não fizesse isso hoje também, eu não teria feito astronomia.
eu estaria hoje na Polícia Militar. Que isso, cara? Que doida! Que coisa de pensamento! Que pensamentos confusos o seu em polícia militar. Mas também isso é uma coisa perigosa. É mais do que um astronauta, não é? Corre um certo Cara, risco. é, assim, mas também era um dos meus sonhos. Eu não cheguei, sabe, tentar prestar alguma coisa, porque o meu avô ele sempre foi contra, sempre teve muito medo e tudo mais. Então, por respeito a ele, eu falei, vamos trilhar outros caminhos, Entendi. então. Mas aí o seu avô não era dessa área. Não, ele. Só Mas o tinha que. medo mesmo. É. Mas ele Ai, sempre vê, né, muitos casos de policiais sendo mortos e tudo mais. Então ele sempre teve muito medo de que eu ingressasse e tudo mais e um certo dia saísse e não ah, voltasse. mas aí você ia ser policial aqui em São Paulo. Se fosse no Rio de Janeiro, entendeu? Aí teria mais medo ainda, entendeu? Seria o dobro o medo. Mas era aqui em São Paulo, então aqui em São Paulo tá. Ah, eu acho que a gente está bem enganado, viu? Se a gente for por essa lógica aí, a gente está. Não, tô brincando, lógico. Qualquer lugar é perigoso. É Qualquer lugar, qualquer complicado. bairro, qualquer cidade, qualquer país. Mas você enxerga como a segurança hoje? Você acha que está difícil mesmo a segurança, hoje, essa questão de segurança com a polícia, com a segurança em geral em si? Como você enxerga hoje? Agora mudamos o assunto para segurança. O que você Olha, acha? eu vou falar pelo que eu vejo por alto, porque eu mesmo sou uma pessoa bem preocupada com a minha segurança. A partir das 7 horas da noite, ninguém me vê mais na rua, porque eu tenho medo, morro de medo, tanto que eu vou para a igreja cedo Sério? quando eu vou, porque eu não gosto de ficar na rua tarde da noite. Exato. E a gente vê muitos casos na TV de pessoas, espírito é bem segura. Aham, Aí, se ó, engane você um está pouquinho. bem seguro. E aí, mas assim, pelo que eu acompanho, né, e relatos também de pessoas mais próximas, eu acho que a nossa segurança hoje ela é bem falha mesmo. Eu acho que a gente precisa de mais policiamento nas ruas. Eu acho que o governo precisa pensar em passar mais segurança, né, para a população. Acho que são tanto dinheiro investido em outras coisas desnecessárias, tipo carnaval, por exemplo, futebol, são milhões e milhões contra a segurança, saúde, até mesmo a educação está aí padecendo. É verdade, isso faz sentido. Nossa, mas eu não sabia que você tinha esse medo, não. Não chega a ser um pânico. É só porque você não Não, gosta mesmo cara, de ficar tarde. não é porque assim, eu fui criada no interior da Bahia. Olha, minha prima entrou aqui, na Ah, Nayane, eu vou até mandar um beijão. olha Eu só. fui Ah, criada no então você não é interior. paulista. Não, eu não sou paulista, eu sou baiana. Ah, eu pensando que você era daqui, ó. Até o Marquinhos pensou que você era de Pirituba. Não, eu sou baiana, eu sou natural de Poções, Bahia, mas eu fui criada no Legal. município bem baixinho, né? E lá é muito tranquilo, assim, tranquilo mesmo. E, assim, eu fui criada pelos meus avós. Você sabe como é idoso, né? Aquele cuidado e tudo Sim, mais. sim. Meu filho, não pode fazer isso, é perigoso. Então, assim, dá um determinado horário, vamos, né? Sonequinha. Então, eu fui criada dessa forma. Então, hoje, sim, até hoje eu sigo Legal. determinado horário, eu não gosto de sair. Eu posso Caramba, voltar que para casa, curioso, isso. mas eu não Interessante. saio. O Marquinhos está falando que você é da terra da mãe dele, da minha mãe também. Minha mãe também é baiana. E você veio muito nova para São Paulo? Ou não? Tipo, uns 15 anos, 11 anos? Na verdade, assim, a minha mãe mora aqui em São Paulo há mais de 20 anos, né? E então, assim, eu e a minha avó, a gente sempre vinha passear, então eu sempre vinha passar as férias aqui em São Paulo. Mas aí, quando foi em 2017, eu, por conta própria, falei: olha, agora eu quero ir para São Paulo e eu quero ficar. Cansei desse bate-volta. E era assim: eu nunca gostei de São Paulo, vou ser sincera. Mas, infelizmente, é um lugar que a gente tem muitas oportunidades, né? E Entendi. aí eu falei, eu cheguei pro meu avô e falei, olha, quero ir para São Paulo e quero ficar definitivamente. Ele foi contra, por ele até hoje eu nunca teria saído da casa dele. Ah, tadinho. Ele gosta muito de você. Ele é muito apegado com a neta. Ele não quer sair de perto da neta. É, como ele me criou, né, na verdade eu sou o neném, eu sou a filhinha caçula. Ah, entendi. E Tá certo. Por isso que ele aí, fica assim. ele, olha, não vai, fica mais um tempo, não sei o quê. Você quer fazer em São Paulo? Eu não, eu quero ir.
Eu quero crescer em algumas áreas e eu acho que lá é o lugar certo. E aí, em 2017, eu vim para São Paulo, já tem 3 anos, fez 3 anos na semana passada, que eu tô aqui em São Paulo e, cara, sou feliz. Ó, a Ávila tá falando pra você cantar a sua música preferida. Aqui, ó. Gente do céu. Minha música Você preferida canta também? Eu nunca ouvi você cantar. Não acredito que você faz isso. Faz isso agora, que eu quero ouvir ao vivo. Pode fazer. é complicado cantar uma música preferida, né? Mas eu vou cantar Não, é uma mesmo, música que marcou mesmo que muito. não seja pop, não tem problema se for sua música preferida, mesmo que não seja gospel. É, Sabe que eu não tenho essa palhaçada aqui. eu vou cantar uma música aqui que marcou muito, assim. E eu vou só lembrar a letra, né? Porque assim, no Brasil, a gente não canta, né? Gente do céu, como que começa? Ah, eu até sono enquanto você tá lembrando aí. Eu vou cantar uma música do Nita. Vou aproveitar que ele tá aqui, o Nitael Alves. Vou cantar a música dele, que eu falo que assim, ele lançou, o compositor compôs, mas a música é minha, né? Sim. Você devia até receber os direitos dela. Vou cantar só um trechinho porque eu não lembro ela completa, eu também não sei. Mas o refrão dela é assim, ó. Se chama Agir de Deus. É fantástico o que Deus faz. Pega alguém que o mundo desprezou, capacita ele, qualifica ele para aquela posição que o mundo desejou. É surpreendente, Deus age assim. Qualifica aquele que valor não tinha. Nananana. Olha, ela cantou de exclusividade. Nem o Brasilidade Cristã teve isso. E eu tive essa exclusividade, essa oportunidade de ouvir a Isa cantar. Nem o Portal Cantar já ouviu isso. Você Não cantar. mesmo, inclusive tem bastante gente pedindo para mim cantar a música dos artistas durante a live. Ô, Isa, eu tô gostando dessa história de você ter vindo para São Paulo. Eu gosto de pessoas que vêm de outro lugar para cá. Eu gosto de saber. Mas aí você veio sozinha? Mas quem te recebeu aqui? Você conhecia alguém que pôde te ajudar quando você chegou? Ou você, pô, eu fui aprendendo sozinha. A vida foi me ensinando quando eu cheguei aqui em São Paulo. Cara, na verdade, assim, minha mãe, tio, todo mundo aqui, né? Todo mundo aqui. Na Bahia mesmo Ah, só tem meu sim. avô e, tipo, enfim, só os mais próximos mesmo, de primeiro grau, mora todo mundo aqui, né? E aí, quando eu decidi vir, assim, é claro que ninguém apoiou, né? Então a gente procurou outros meios. E aí, cara, foi bem louco, eu decidi vir. E assim, eu vim para casa de um pessoal assim que eu não conhecia. E meu avô ficou com muito medo. Ele falou: como assim? Você vai para casa de um povo que você não conhece, nunca viu, não tem medo, não sei o quê. Ah, vamos tentar, né? Nunca se sabe. E assim, cara, deu super certo. A gente tem uma convivência muito bacana, assim, bacana mesmo. E então aí, vivendo, sendo Oh, que feliz. bom que deu super certo, porque se você não estivesse aqui, a gente não ia conhecer você e não ia estar sendo legal essa live agora, não ia existir nada disso. Talvez Ah, até pro Portal Cantares, realmente isso foi bom. Ter você lá com eles, isso foi muito bom. Então, tinha um propósito mesmo de você estar aqui, né? Nada, eu acredito que nada foi em vão. Você não ia sair de tantos quilômetros para chegar aqui e nada acontecer. Então, eu acredito que não foi nada em vão. Mas de vez em quando você visita seus familiares, você vai até lá? você fala aqui em São Paulo mesmo ou no meu estado? Não, lá na Bahia mesmo, com o seu avô. Olha, minha sobrinha tá Não, aqui querendo aparecer na live. Vai lá, dá um tchau pra Isa. Fala, oi, Isa. oi, linda! Tá aqui Não, tudo doida pra bem? poder falar. Você quer falar do TikTok? Ela disse que tem TikTok. Vai, fala o seu TikTok pra ela. Eu tenho TikTok. Qual que é o seu Fala aí pra eu TikTok? te seguir lá. No TikTok tem um monte de vídeos. Sim, tem um monte de vídeo, mas qual que é o nome do seu TikTok? Eu não sei ler ainda. Ah, você não sabe o nome do TikTok? Depois eu coloco. Eu acho que coloco aí o Isso TikTok aí, dela. vai pra gente seguir lá. Meu, essas crianças são muito desenvolvidas, você não tá entendendo. Essas crianças são desenvolvidas. Ela tem 6 anos, mas olha que ela conversa comigo, que eu acho que ela tá com 18 já. Enquanto isso, né, você conversa comigo e fala, gente, a Ávila mesmo achou que eu tinha 13 anos. Eu falei, oh, Jesus, maravilhoso, né? E ela tá aqui mostrando R$ 2 que ela ganhou. Não larga esses R$ 2 por nada. Por nada. Toda a esperando pro cara do sorvete passar aqui com os R$ 2.
Tá bom, já fez a gracinha. Agora chega que eu tô aqui na live. É assim, a gente briga ao vivo. O tio briga ao vivo, é assim. Ô Isa, então de vez em quando você visita eles? Tipo, passa uma temporada de férias, tá? Com seu vô e tal? Não, tem 3 anos que eu vim de lá, nunca mais voltei. Caramba! Ah, então vamos fazer de volta pra minha terra. Vamos lá, gente, agora. Produção, vamos lá ajudar a Isa. A gente faz aquela surpresa toda. Aí quando chega lá, você faz uma surpresa pro seu vô. Cara, assim, tem lugares, eu sou muito grata, né, pelo que eu vivi lá, com a forma que eu fui criada e tudo mais, mas infelizmente tem algumas cicatrizes que eu não quero reabrir, não quero que Ah, entendi, sim. tocar no Sim. momento, entendeu? Então acho que tudo é um processo. Sim, verdade, verdade. Eu acho que tudo tem um tempo, né? Então, com o tempo, talvez essas cicatrizes acaba passando, né? Acaba realmente, de fato, cicatrizando e você talvez fique mais forte para esse seu processo quando você chegar lá. Mas, Isa, para você foi assustador? Para você foi assustador chegar em São Paulo, uma cidade tão grande assim, já que você nem gostava só de ouvir falar, mas para você foi assustador quando você chegou? Cara, foi porque assim, eu sempre vim para São Paulo acompanhada, eu sempre viajei com a minha avó e tudo mais. E então, assim, quando eu voltei para cá e definitivamente para ficar, eu voltei sozinha, porque o fato de eu ter retornado para lá, na verdade eu vim em 2015, porque ela estava com um problema de saúde, ela foi diagnosticada com câncer, então a gente precisou vir para São Paulo. E infelizmente ela não resistiu, né, ao tratamento e tudo mais. Caramba. E aí eu fiquei um período aqui, cheguei a entrar em depressão profunda e tudo mais. E aí eu decidi que era o momento de voltar para lá, refrescar, né, a cabeça e tudo mais, dar um tempo essa loucura de cidade grande. E aí quando eu decidi voltar, eu vim sozinha. Então foi mais assustador pelo fato de vir sozinha, não ter aquela pessoa mais, né, de sempre do lado. Mas em questão assim da cidade grande, assim, não. Foi bem tranquilo. Foi difícil no começo me adaptar, porque, né? Anda de Não metrô para lá e para cá, né? O era transporte nem público ando de metrô. transporte público é maluco nessa cidade. O Isa, você falou de depressão, agora eu peguei aqui no ar aqui, eu achei isso muito interessante. A depressão, ela é uma coisa que todo mundo está sujeito a isso, né? Não tem como alguém falar, ai que frescura, ai que chatice, essa menina tá com palhaçada, que é isso? Mas não é, tá todo mundo sujeito a isso. Como um dia pode ser, pô, o Barró também. Eu acho que todo mundo está sujeito a isso. Você pode compartilhar um pouco disso com a gente também? Como que você conseguiu vencer? Como que você passou esse processo? E talvez até dar uma palavra de esperança, de incentivo para alguém que esteja passando por isso. É exclusivo aqui, hein? Que eu nunca falei sobre isso. Eu Né? sei que é Mas exclusivo, é por isso que eu falei assim, agora eu quero que ela fale isso agora, porque nem o UAU fez isso, o UAU aí, ó, o Marquinhos tá aí, ele não fez isso. Ninguém fez isso, gente, é exclusividade hoje no programa do Barro, eu tô gostando disso. É um na assunto verdade, triste, mas que é importante e é exclusividade. Você vai falar pra gente agora, pode falar. é a primeira vez que eu faço live, né, sendo convidada. Geralmente eu sou entrevistadora. Ai, E que hoje eu sou legal. convidada. Então, assim, foi um processo delicado, né? Foi após o falecimento da minha avó. E, assim, eu nunca tive um contato. Como eu disse, eu fui criada pelos meus avós, então eu nunca tive um contato, assim, com a minha mãe. A gente nunca teve aquele vínculo de mãe e filha, aquela coisa, né? Sim, Então, quando eu sim. perdi a minha avó, assim, eu me senti totalmente sem chão, assim. E aí foi onde, né, eu dei espaço ali para a deprê chegar e me isolei do mundo, abandonei escola, abandonei curso, abandonei, assim, literalmente tudo. Caramba. Parei a minha vida. Mas e qual foi a hora essa hora que você abandonou tudo, que você sentiu que tinha algo de estranho com você? Foi nessa hora que você percebeu isso? Não, demorou para a ficha cair. Porque para mim, aquele momento, eu ainda estava vivendo o luto, né? Deixa eu aumentar o brilho aqui. Vivendo o luto. Porque tem aquele processo, né? Tem o momento da perda, aí tem o momento que você passa pelo processo de luto e aí a ficha começa a cair. No meu caso, não. Para mim era um momento porque, assim, eu precisei tomar bastante calmante e tudo mais.
Então, assim, eu fiquei um bom período, assim, dopada, né, pra dar aquela... Caramba, me que manter na coisa. linha ali. Então, depois que passou os efeitos, eu me senti na obrigação de ter aquele espaço, aquele tempo para mim absorver tudo aquilo que estava acontecendo, o que ia ser da minha vida a partir daquele momento, o que eu podia contar, enfim, né? E aí eu fiquei um período de 7 meses com a minha mãe, a gente nunca tinha convivido, né? Então foi assim, bem difícil. E aí eu me isolei. E para mim era assim, tanto para mim quanto para quem estava ao meu redor, era um momento ali que eu precisava passar. E aí o tempo foi Isso que você passando. fala de isolar, até desculpa te cortar, Isa, isso que você fala de isolar, era você ficar dentro do quarto como as outras pessoas que ficam assim, Sim, tipo, eu olha, ficava o eu tô dia dentro do quarto, eu não inteiro. quero falar com ninguém, eu não quero ver ninguém, e assim, eu quero Sim, ficar na minha. Foi tipo isso. sim, eu me isolei. Ficava o dia inteiro no quarto, só saía mesmo assim para comer, enfim, né? Tomar banho, não necessário. E assim, e me Pô, mas você isolei. ainda pelo menos fez isso, tem gente que nem faz, tem gente que fica realmente assim, Não, tipo, meses. não, eu fiquei né? Saía para me alimentar e tudo mais, mas eu cheguei a me isolar também de redes sociais, eu cheguei a bloquear. E aquele momento eu perdi totalmente a fé em Deus, sabe? Porque eu queria a todo custo que ele curasse minha avó, porque eu era nova convertida também, então tem aquilo, né? Você acha que o milagre tem que Entendi. acontecer no seu tempo, do seu jeito, e quando isso não aconteceu, eu fiquei totalmente frustrada, falei, não quero saber de Deus, aí eu saí bloqueando todo mundo da igreja, não queria ter contato com ninguém, e aí o povo ligava, eu desligava, não queria ver ninguém, e foi assim um processo complicado. E aí, nesse meio tempo, eu decidi também que não queria mais comer. Que E aí, isso? e aí veio um processo de que a minha glicose abaixou para 30 e eu estava entrando em um pré-coma, né? Que Eu isso? fui hospitalizada, acordei alguns, não sei se foi dias, horas depois, eu fui hospitalizada, acho que numa quinta, não, fui hospitalizada numa terça, e eu acordei na sexta-feira. E quando eu acordei foi um choque para mim, né? Ver aquela multidão ali ao meu redor, fazendo um monte de perguntas, eu não sabia o que estava acontecendo, porque para mim eu estava na minha casa, né? Eu deitei, falei, vou dormir, né? E eu acordei ali em um quarto de hospital. E o médico veio, conversou comigo, fez algumas perguntas e ele falou, olha, infelizmente você teve 5 minutos decisivo. Se em 5 minutos você não desse uma resposta e tudo mais, não respondesse aos medicamentos, a gente já ia informar a família sobre o óbito. Caramba, Isa! E aí eu já estava Que afastada. isso, gente? Acabou toda a brincadeira do programa agora, que a história tá seríssima, interessantíssimo. Eu sabia que Pois quando eu é. conversasse com você, alguma coisa ia acontecer aqui. Nós somos dois palhaços, mas eu sabia que alguma coisa ia acontecer, ia ter essa parte séria do programa. Que isso? Então, mas assim, nesse momento, você teoricamente estava morta. Sim, Até o médico te falar isso, se você não tivesse reagido, você estava praticamente morta. sim. E aí eu fiquei Caramba! assim, extremamente em choque. Aí eu levantei e ele falou: ó, você vai fazer alguns exames para ver se está tudo ok, certinho, vai ficar em observação e a gente vai ver se a gente te dá alta, o que, que a gente vai fazer. Falei, tudo bem. E aí eu saí, a minha mãe estava do lado de fora, e a gente foi para uma outra sala fazer os exames, fiz, estava tudo ok. E como eu falei, né, já estava desacreditando já de Deus e tudo mais, então não estava indo mais à igreja, estava totalmente afastada. E a minha prima está aqui em choque porque assim foi algo que aconteceu e a gente não divulgou, não falou para a família, ficou entre, mas assim as pessoas mais próximas, que no caso foi a minha mãe, um tio que foi me socorrer porque a ambulância demorou para chegar ao local e uma outra tia minha. A gente deixou tudo no oculto para não alarmar, né? E aí saindo dali, eu virei pra minha mãe e eu falei, eu preciso viajar. Ela falou, você tá louca? Você acabou? Quase morreu e quer viajar agora? Eu falei, eu preciso viajar. Eu entendi o que aconteceu aqui e eu preciso consertar isso. Fiz os exames, deu tudo ok, recebi alta. E aí
No sábado, eu simplesmente viajei. Eu fui pro interior, porque assim, eu estava afastada, algumas pessoas chegou a conversar comigo, e eu, ai, bobagem, bobagem, bobagem. Então, quando aquilo aconteceu, eu lembrei de Paulo, né? Eu lembrei de Uhum. Paulo e Jonas. Falei, gente, será que... Eu não vi aquilo como um castigo, mas eu vi aquilo como um Deus falando comigo, olha, se lembra de onde eu te tirei. E aí eu falei, gente, eu preciso consertar minha vida, porque se eu não tivesse aceitado a Jesus há 6 anos atrás, eu não estaria viva hoje. E quando eu passei por isso, eu entendi que era o momento de voltar, né? Era o momento de voltar. E aí eu fui, né, aos poucos, voltando para a igreja e tudo mais. Só que eu ainda não estava me sentindo socializada. E aí foi onde eu falei, não, tem alguma coisa errada, e eu fui procurar um médico, e aí eu entender o que era depressão e tudo mais. E é um momento muito difícil, porque quem está ao seu redor, às vezes, não compreende o que, é que você está passando, e acha que, é, como você falou, é frescura, é antissocial, é aquilo. Muitas pessoas julgam, mas Meu, isso é um assunto de uma extrema importância, as pessoas perceberem o comportamento, né? Do filho, de um tio, de uma prima, da neta, isso é uma coisa muito importante. Pô, não é frescura mesmo, a depressão acontece. Infelizmente a gente viu que pastores, né, tiraram as suas próprias vidas e isso é triste demais, a pessoa chegar a esse ponto. Graças a Deus você não chegou, né, mas talvez deve ter pensado também, né, de, poxa, eu vou tirar minha própria vida, não sei, mas esse lance da depressão é uma coisa muito importante, a sua história está interessantíssima, está maravilhosa. Ô Isa, e você acha que depois de tudo isso que você passou, melhorou o seu convívio com a sua mãe? Você acha que precisou desse processo para que vocês duas pudessem ter um convívio melhor, ficarem mais próximas? O que você entendeu com esse processo todo e entre você e a sua mãe? cara, foi um processo que eu precisei. Eu passei um período com ela, mas depois não estava legal a convivência, porque não estava havendo compreensão da parte dela. Sim. E aí eu decidi, fui para Bahia, fui passar um tempo com meu avô, e lá eu também fiquei um período ali sozinha, né, isolada, e eu decidi voltar a fazer algo que eu sempre gostei de fazer. Voltei a jogar futebol, falei, eu acho que eu preciso Ah, que me legal. agarrar em alguma coisa que eu realmente goste e, sabe, ocupar a mente. E aí eu comecei a jogar, e assim, infelizmente os jogos e os treinos aconteciam bem no horário do culto. E o que eu preferi entre o culto e o futebol? Eu preferi jogar futebol. E aí, né, o povo, nossa, não tá desviada, enfim, né? Eu recebi muitas críticas, o povo, né? E assim, tem momentos que a gente precisa dar um basta, né? E aí eu lembro que eu fui bem grossa com alguns irmãos da igreja que vieram me questionar, falar que eu tava deixando de buscar Deus para ir atrás de coisas do mundo e não sei o quê. E eu lembro até hoje que eu cheguei e falei, olha, se não for para vocês chegarem, conversar comigo, procurar entender o que está acontecendo, estender a mão para ajudar, então não venha falar comigo para me julgar. Entendeu? É muito fácil você chegar para alguém julgando, criticando, se você está É bem verdade. e a pessoa está passando. Não, e outra, tem gente que fala que é coisa do demônio ainda, né? Nossa, parece que você está sendo o pior ser humano do mundo. Tipo, não, isso aí é coisa do diabo. Você está com demônio, não, a gente tem que orar pela vida dela. Isso aí é coisa do diabo. Né? Tem ainda, infelizmente, Mas se tem falasse, umas cretaiadas que faz isso. se tivesse falado isso, pelo menos estivesse orando, amém. Ore mais que eu tô precisando mesmo. Mas em vez disso, não, era só, sabe, palavras ali que feriam mesmo. E aí, um determinado dia, eu entrei pro meu quarto e falei, chega, eu não quero mais e vou dar um fim nisso hoje. Aquele dia era um dia assim que eu decidi que ia acabar com a minha vida. E eu tinha o contato de uma pessoa que estava no meu celular há mais de 2 anos e eu nunca tinha mandado mensagem para ela. Justamente desse dia me adicionaram a um grupo e ela mandou um louvor assim: você chegou aqui, vi você sofrer, eu vi você chorar, eu vi você perder. Você chegou aqui, eu vi você na solidão, e quando a angústia tomou conta do seu coração,
Você chegou aqui, veio tão desesperado. Eu vi você orando e em soluços você me falava. Já faz tempo que ninguém vem me ajudar. Nananana. E aí, enfim. E aí tem um refrão que é assim. Para nós temos algo em comum. Eu também sempre esqueço as letras. Isso aí, nós temos algo em comum. Eu sei, mas é que eu puxei no tom errado e aí fica um negócio bem Ah, complicado. entendi. E E naquele aí, momento você ouviu essa música, alguma coisa deu uma luz, assim, você aí acendeu vem o uma refrão. Foi o refrão que pegou. O refrão chegou assim. Acabe agora toda depressão. Acabe agora dor no coração. Eu desfaço o laço e todo o embaraço. Eu posso resolver com minhas próprias mãos. Eu que fiz a luta, também fiz a prova. E ordeno agora que ela vai embora. Eu sou Deus, eu estou aqui. Sinta o meu agir. Que mediu a água do mar. Queima, enfim. E aí, cara, eu desabei. Chorei horrores. Aí eu falei, meu Deus, não acredito nisso. E aí eu mandei mensagem pra minha amiga, falei, tem culto amanhã? Ela falou, tem, mas você não tem jogo? Eu falei, tenho, mas eu vou cancelar aqui, eu vou pro culto amanhã. E aí no dia seguinte eu fui pro culto, foi uma benção, eu me reconciliei e me firmei. Então, assim, o que realmente me ajudou a sair, né, da depressão e superar tudo que eu estava vivendo foi a música. Poxa, que coisa. E é verdade isso que eu te falar. Às vezes a pessoa, eu acho que o primeiro passo para quem está assim é procurar fazer alguma coisa. Que nem você falou, poxa, eu voltei a jogar futebol, que é uma coisa que eu gosto, e aí envolveu a música também, e juntou uma coisa na outra, e aquilo foi fazendo que você melhorasse, né? Principalmente a música. Sim, e nesse período eu já estava no portal. Eu lembro que os meninos mandavam uma mensagem, não sei o que, gente, eu não quero falar, não falem comigo, não quero saber disso, sabe? Chutei o balde, literalmente. E quando passou todo esse processo, eu falei, gente, estou de volta, quero escrever, o que é que tem para fazer? E foi daí que surgiu assim, a minha paixão realmente pela mídia. Assim, eu já gostava, mas depois de tudo isso, eu comecei a amar assim, de uma forma diferente. Poxa, Isa, que top, meu, que história. Triste, mas é bonita ao mesmo tempo. Ô Isa, e você chegou a conversar com um psicólogo depois, tudo ou não? Você não teve essa fase? Você conseguiu tudo sozinho? Nossa. Não, na verdade, cara, assim, eu fui, procurei, e quem de primeira viu que tinha algo de errado com uma professora na época, ela chegou e notou meu comportamento diferente em sala de aula e tudo mais, me chamou para conversar. E eu contei um pouco do que estava acontecendo, e aí ela tomou iniciativa de procurar o psicólogo da região e me encaminhar. Eu fui na primeira consulta. E quando eu saí dali, eu falei, cara, esse psicólogo, ele tá precisando de um psicólogo e não eu. Eu não curti o papo, não me senti à vontade. E então, quem foram as minhas psicólogas foram duas professoras, vou antecipar o nome aqui, porque elas sabem que eu amo muito elas. E foi a professora Silvana, de língua portuguesa, e a professora de história, Irineia. Essas duas que foram assim, pessoas que me ajudaram muito no momento mais difícil da minha vida, no momento que eu mais precisei, sabe? E Deus, sabe? E Deus. E alguns amigos que, por mais que eu falasse que não queria conversar, que não queria papo com ninguém, insistiram, ficaram ali ouvindo, sabe, palavras duras, porque quando a gente está nesse processo, a gente não quer conversar e a pessoa não entende, a gente acaba falando coisas que ferem, mas permaneceram ali, ficaram ao meu lado. O Nita é um desses, né? E assim, Poxa, que legal. então, assim, eu precisei de um profissional de início, mas não foi algo que ficou me acompanhando. Depois que eu passei por esse processo, falei, não, agora realmente eu preciso, né, de acompanhamento psicológico. E aí, sim, depois eu procurei um psicólogo para resolver algumas questões, né? E aí você perguntou sobre a minha mãe.
Nosso relacionamento não mudou durante esse processo, mas pelo contrário, houve uma piora assim, extrema Caramba, que dela coisa. quase me matar. Olha. Sim. E aí eu falei pra ela, falei, olha, eu acho que é o momento da gente literalmente parar de se falar, não ter mais nenhum tipo de contato. E a gente ficou por volta de 1 ano e meio sem ter contato nenhum. E depois de tudo isso, né, a gente tem um amadurecimento ali, tanto pessoal quanto espiritual. E a gente voltou a conversar e tudo mais. Hoje a gente conversa, mas assim, é só o básico. Mas a respeito de ambas as partes, hoje não há mais briga, nem coisa do tipo. Poxa, Isa, que história, meu, que história. Eu tô impressionado. Eu pensei que a gente ia fazer mais palhaçada hoje, mas no fim mudou todo o rumo das coisas. Olha, Isa, muitíssimo obrigado por esse bate-papo. Fiquei muito feliz de falar com você. E quem quiser achar você nas redes sociais, quiser conversar aí, quem quiser acessar o portal também, fala aí, fica pra gente, fica à vontade. Ah, quem quiser. Eu acho que bastante gente aqui não conhece o Portal Cantares, nem sabe do que se trata, não sabe o que é que eu faço. Enfim, né? Tudo fica divulgando muito. Mas, enfim, quem quiser conhecer mais sobre o Portal Cantares, o que que a gente faz, e quem canta, que tiver interesse também, pode acessar aí nossas redes sociais, é Portal Cantares Oficial. E, bom, meu perfil tá logo aqui, né? Só clicar aí depois da live e lá Isa com Y Oliver em todas as redes sociais. Tudo bem, tá certo. Obrigado, viu, Isa? Olha, eu ia deletar a live, porque todo mundo que tinha que ver ao vivo. Não ia ficar mais. Não ia assistir depois, mas porque é vocês e contou essa história, ela vai ficar salva. Mas é brincadeira, de qualquer forma, deixa ela salva. Eu só falei isso Deixa pra eu mandar zoar um mesmo. beijo para um pessoal que ficou aqui com a gente. Eu quero mandar um beijo aqui para a Sim, Ávila. fica à vontade. A Ávila que ficou aí mesmo, até falando pra você cantar. Eu assisti uma live com a Leide, né? E aí esse povo insistiu que eu deveria cantar, mas enfim. Eu não consegui o que queria, né? E falou, vai ser hoje. Então quero mandar um beijo para a Ávila aí, que tem uma história incrível também. O Marquinhos, nossa, que honra, Marquinhos Gomes, ou Marquinhos Gomes, gente, eu sempre honro o nome dele. Marquinhos Silva, a Nayane, Ah, que o está aqui Marquinhos com é a gente, sensacional. a Andréia, e tem uma pessoa aqui, a Juliane, ó, a Ju, a gente congregou junto, e a Ju entende um pouco desse período que eu jogava futebol. Quem tiver dúvidas, você pode Legal. procurar que ela vai explicar sobre esse período aí. Sim. Qualquer hora nós vamos fazer um programa com você só falando de futebol. Ah, vamos, gosto, hein? Que eu não entendo nada, eu não sei nada. Você deve jogar Adoro. 8 vezes mais Tem do que minha eu, porque eu não prima sei que nada. ficou aqui com a gente, a Nayane, Renata Thaís. Deixa eu mandar um beijo para esse povo, né? Porque entrou aqui é milagre, né? A gente tem que agradecer. O Robert e a obreira Larissa. Ela também tem uma história incrível, você deveria marcar uma entrevista com ela, viu? Ela não gosta de falar, não, Sim. mas eu vou falar que é ao vivo para ela fazer. Aí se ela for aqui de São Paulo, a gente pode até pensar em fazer alguma coisa presencial. Exatamente, isso mesmo, viu? Eu já estou para voltar com os programas presenciais. Inclusive, quinta-feira já tem um com a história top do Walter, que veio do Maranhão para São Paulo. E ele conta a história dele, que também é muito interessante. Isa, obrigado, viu, mais uma vez. Beijo! Eu que agradeço, viu? Valeu! Gente, eu vou dormir muito feliz hoje. Jesus voltar hoje. Olha aí, ó, ótima jogadora de futebol. Pelo menos alguma Ah lá, coisa a gente. já pagou pro povo ficar falando isso para ela aqui na live. Olha lá, já pagou para as pessoas falarem isso. Tá bom? Bom, obrigado, Wellington. E a gente vai Eu que fazer. agradeço. A gente vai fazer também, viu, essas entrevistas aí presenciais. Lógico que vai. Um dia eu vou fazer uma disputa. Vai ser o time do Barroco, o seu time. Você monta um time e eu monto também. Aí a gente faz esse negócio. Vamos fazer. E o Marquinhos faz a narração. Pronto. Aí a gente faz isso. Grava o jogo e o Marquinhos faz a narração. Pronto, fechou. Já tem o time completo. Valeu, Isa. Beijo, obrigada. Vem cá, dá tchau pra ela, já que tá aqui. Fala quem tá aqui ainda, né? Doido porque eu termine a live, ó. Eu tenho que levar ela embora. Manda o TikTok dela que eu vou lá seguir. Eu vou, beleza. Valeu. Muito